Fala pessoal, iniciando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise aí das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades agora para o início da semana. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira que você consegue ajudar o meu trabalho desse lado, beleza? Dito isso, pessoal, partindo aí direto para o gráfico, tá? É uma semana ainda bem ruim, tá? Assim, não achei nada de muito interessante para operações visando esse modelo de swing trade, né? Assim, ainda não achei nada muito interessante, então separei alguns poucos ativos e também trouxe outros que foram ações, né? Que foram ativos que nós acabamos olhando antes desse recesso ali de fim de ano, enfim, antes de entrar feriado de Natal, depois de Ano Novo, ali no meio da semana, deixando a semana mais curta, junto com o final de ano, então baixa de liquidez e toda essa programação de final de ano, tá? Foram as ações que a gente viu antes de iniciar esse recesso e que acabaram andando bem. Então eu trouxe para comentar os contextos em que a gente tinha falado na época e olhar o desenrolar desses ativos, tá? Então ainda acho que estamos num momento um pouco mais delicado para você que não tem operações em andamento, porque apesar de estarmos em uma tendência de baixa, o melhor momento para vender já foi. Tem bastante papel caindo, bastante ainda, só que sem fazer correção, então estão basicamente caindo em linha reta, distante de média, e pelo menos para o meu operacional, eu não consigo fazer entradas dentro desse modelo. Eu preciso de correção, eu preciso de pullbacks. Então, os melhores pontos de venda, na minha opinião, já passaram. Ok? Já passaram. Começa a ficar um pouco mais complicado, você vê setup de venda no gráfico diário, mas no gráfico semanal está muito desalinhado, muito longe, enfim. É, bastante calma, tá? Bastante calma. A gente vai entrar na segunda semana, né, do ano, né, do primeiro mês, agora de janeiro, então bastante calma, tá, pessoal? Só dar esse adendo para vocês. Agora sim, partindo para o gráfico, Ibovespa, ontem fechou aí com 1,33 de queda, abaixo da zona de suporte da região dos 118.500 pontos, então uma região muito importante de suporte. Ibovespa ainda não demonstra força nenhuma de recuperação. Se a gente olha pelo gráfico semanal, qual que é a próxima zona de suporte que temos para o Ibovespa? É só aqui embaixo. Né? Inclusive eu comentei com vocês ontem no vídeo de fechamento, olha, região dos 112 mil pontos, região de vazio gráfico, perda de fundo principal, que era essa região dos 118, 119, e agora começa a mirar a região dos 112. Se a gente for considerar as médias, só para contexto gráfico, tem uma média móvel de 200, que é muito importante no gráfico semanal, e fica aqui na região dos 117 e 200. Tá? Então, pode servir como um suporte? Pode, só que o que a gente tem ainda é bastante pressão vendedora. Como eu disse, esticado da média móvel de 9 pelo gráfico semanal, o gráfico diário também aí indo embora, esticado ali da 20, mas segue forte tendência de baixa ainda para o Ibovespa, sem demonstração nenhuma de possibilidade de recuperação. Tá? Dando uma olhada no dólar, segue processo de correção, correção em topo, dentro de uma tendência de alta, ainda segue apontando para cima. Tá? Próximo ponto que deve mirar o dólar é a região dos 6.368, que seria seu topo aqui anterior. Caso venha a romper essa região, a gente tem o dólar aí com espaço para ir buscar a faixa dos 6.615. Caso venha, faça uma correção ainda mais para baixo, essa linha de tendência de alta no curto prazo pode funcionar como pode não, mas deve funcionar como importante zona de suporte, que fica ali na região dos 6.035 pontos, tá? Dando uma olhada rápida pelo semanal, a gente vê ainda uma forte movimentação de alta do dólar, também esticado da média móvel de 9, não acharia fora do normal se ele fizesse uma correção ainda um pouco mais para baixo, na região ali dos 6.010, né, 6.070, para depois tentar uma movimentação de alta novamente. Mas não altera a tendência de curto prazo, que permanece aí de forte alta para o dólar. Tá? Vamos dar uma olhada rápida nos índices também, só para a gente ter uma noção de como a situação está feia. Índice financeiro são os índices mais relevantes aí para a nossa bolsa. Tá? Deixa eu tirar esse monte de média, deixa eu só deixar aqui as duas. A gente ainda tem uma movimentação de baixa, tendência forte de baixa. O último fundo importante que o índice financeiro perdeu
foi a região dos 11.900. Então, para quem é cliente da Capitalizo, a análise setorial eu faço todos os dias após o fechamento ali do pregão, que é um vídeo fechado só para clientes. Tá? Então, a gente já vem mapeando esses pontos e comentando essa fraqueza dentro dos índices que reflete no Ibovespa, dado que os índices ali, eles claro, né, os índices que são mais relevantes para a nossa bolsa, que é o índice financeiro, o índice imobiliário, fora ali Petrobras e Vale, que tem a maior parte da composição do índice do Ibovespa, ok? Voltando, o IFNC, que é o índice financeiro, perdeu essa zona de suporte, né, nos 11.930, cai numa região de vazio gráfico, próxima zona de suporte para o índice é lá nos 11.000 pontos, ou seja, ainda tem bastante espaço para andar. Fechou a sexta-feira acionando mais um pivô de baixa, porque ele perde esse novo fundo aqui. Então, bastante fraco, tá? Se a gente olha pelo gráfico semanal, bastante pressão vendedora dentro do índice financeiro, em que ele cai em linha reta, faz correção curta e volta da pancada para baixo. Olhando o setor imobiliário, que é um setor que acaba apanhando bastante nessa questão, nesse momento de alta de juros, né? Porque você tem ali o setor imobiliário que ele depende de facilitação de empréstimo, quando o juros está mais baixo, facilita para que as pessoas consigam tomar financiamento para construir, enfim, para comprar terreno, e com os juros lá na casa do chapéu, esse é um dos setores que mais acaba sofrendo, dado que a gente vê essa forte pressão vendedora desde quando a gente começou a ver esse aumento na taxa de juros e sem enfraquecimento nenhum no déficit, né, da nossa economia. Então fica um cenário bem mais complicado, principalmente para esse setor. A gente, colocando no gráfico semanal, vê que ele perde a principal zona de suporte, que era essa região de 775, que é a zona de suporte que dava apoio a toda essa estrutura de tentativa de retomada de alta. Então esse era o fundo principal. Em toda essa enrolação para cá, olha, ele ainda estava trabalhando acima desse último fundo. Ok? Agora que ele perde essa zona de suporte, também entra numa região de vazio gráfico, próxima à zona de suporte, fica lá na região dos 600, 650. Tá? Então, bastante fraco também o setor imobiliário. O setor de consumo, obviamente, também acaba sofrendo bastante com a questão da alta de juros. A gente vê forte pressão vendedora, sem expressão nenhuma de recuperação de defesa. A gente vê pelo gráfico semanal, próxima zona de suporte que deve buscar, que já tem aqui marcado também, essa região dos 2.100 pontos. Tá? Então, índice de consumo bem fraco. O setor de elétrica, que geralmente é um setor um pouco mais consolidado, principalmente em momentos de incerteza, também não ficou para trás, acabou caindo bastante, cai forte, segue tendência de baixa, não segurou em duas oportunidades de suporte interessante, que era essa região dos 89 mil, 89 não, perdão, dos 80 mil pontos, né, 79.900, não se segurou na região de 76 e agora cai numa região de vazio gráfico, próxima zona de suporte é lá na faixa dos 70 mil pontos, tá? Então, índice de elétrica também aí passando por dificuldades e continua a tendência de baixa, tá bem feio mesmo. Dito tudo isso, partindo para as ações, CBAV3 eu vejo uma possibilidade de compra de contratendência no curto prazo, uma compra em próximo de uma zona de suporte. A gente vê que na sexta-feira o papel fecha com volume comprador acima da média. Se eu coloco aqui no RSI, tá numa região lá de sobrevenda apontando para cima novamente. Possibilidade de compra no rompimento da máxima de sexta, um stopzinho um pouco abaixo da mínima, um stop de 6%. 6% para tentar pegar a movimentação aí para cima, tá? Tá um pouco distante da 9, se a gente coloca aqui pelo gráfico semanal, poderia usar a média móvel de 9 do semanal para alvo, tá? Então ficar ali na região dos 5,30, jogando isso lá para o diário, 5,30 ficar na média móvel de 20 do gráfico diário, né? Aí tem um upside aí de 12,66 contra um stop de 5,5, 6%, tá? Essa é uma das poucas possibilidades ainda para vocês verem. É uma possibilidade de contratendência, né? Então já é mais arriscada do que o normal, tá? Você tem duas opções, ou faz o trade de contratendência ou fica de fora, tá? Vamos ver. Deixa eu arrumar aqui. Isso aqui deixa eu falar um pouco depois. Vulk 3, uma boa possibilidade também de venda, né? Na sexta-feira, bastante pressão vendedora, um volume monstruoso na venda. Né? Um volume aqui monstruoso na venda, quebra uma zona de suporte, possibilidade de jogar lá nos 13,60. Tá? Se a gente coloca as médias aqui, olha, por que eu acho interessante?
que a gente tem a possibilidade de um stop muito bem protegido acima dessa região, ou seja, um stop que ele fica protegido acima do topo anterior, no caso, ele é um stop técnico, e também tem a proteção das três médias, média móvel de 9, de 200, que é essa média móvel branca, e uma média móvel de 20. Então você tem protegido ainda o stop acima dessas regiões. Acho bastante interessante. Fechou a sexta-feira confirmando um pivô de baixa, né? Ou seja, ele rompeu a zona de suporte e fechou abaixo. Um rompimento que sai bem próximo das médias. Um volume aqui monstruoso na venda. Se a gente coloca no semanal, diário e semanal também alinhado. Se a gente for considerar um contexto de consolidação em topo, sendo resistência dessa consolidação os 18,60 e o suporte os 13,50, a gente já vê uma dificuldade do papel de testar essa zona de resistência aqui em cima, olha. Nessa última puxada que ele deu, ele já parou antes, né, olha. Ele parou um pouco aqui. E agora vem trabalhando nesse contexto de canal de baixa no curto prazo, mas dentro de uma congestão maior. Então o alvo é aqui essa região, olha. 13,55. Levando isso lá para o gráfico diário, a venda próximo do fechamento, nas 14,99, o stop aqui em cima dos 15,92, um stop de 6,24, o alvo 13,60, um alvo de 9,30, ok? Rept 4, também acho interessante colocar as médias, um pivô alinhado com as médias no gráfico diário, saindo de uma congestão ampla, né, e de médio prazo, bastante tempo aqui, ó, ela deu início nessa lateralização. Se a gente for considerar aqui não, aqui já começou a ficar lateral, né? Mês 6 de 2023, então um longo período trabalhando em consolidação. Qual que é o alvo? Retornar para essa zona de suporte aqui, ó, que fica lá nos 8,80. Então aqui é um pivô de baixa, que acionaria a venda na região dos 9,60. Alvo na região dos 8,80, um alvo de 8,34, o stop acima do topinho anterior nos 10,20, um stop de 6%. Tá? Então também acho interessante Rept 4. A gente pode perceber essa lateralização com range amplo do papel, que ele já vem demonstrando que a oferta está mais forte do que a demanda. Dado que a gente tem um ponto de resistência dessa consolidação aqui em cima, e depois tem o ápice que ela atingiu aqui, que foram as duas falhas de tentar romper esse ponto de resistência, mas que não conseguiu. A gente tem essa zona de suporte. Quando ele começa a falhar, ele falha essa primeira vez, falha a segunda, na terceira que ele vai para tentar romper novamente, ele já chega abaixo dessa região, já não tem força nem para chegar naquele ponto de resistência. Aí ele faz uma movimentação de baixa e quando volta tentar fazer a movimentação para cima, ele para bem antes, olha. Então já cria uma zona de oferta aqui mais para baixo. Ou seja, demonstrando fraqueza no movimento. E agora ele perde essa zona de suporte e confirmando aqui um pivôzinho de baixo, eu vejo a possibilidade dele voltar para essa zona aqui embaixo, tá? Se a gente olha isso no gráfico semanal, bem alinhado com as médias também, olha lá. Gráfico diário e gráfico semanal alinhado com as médias. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. O stopzinho vai ficar aqui acima, um pouco acima da média móvel de 9 do semanal, né, na região ali dos 10,10, 10,20, e o alvo lá embaixo, aqui nessa zona de suporte. Então esse é outro ativo também Rapt 4, mas bem enroscado, né? Banco Mercantil também acho interessante. Tá? Se a gente olha aqui, vamos dar uma olhada primeiro no semanal, movimento de forte tendência de alta, claro, né? No médio e também no curto prazo. O papel passando por um processo de congestão em topo, tá? Boa oportunidade foi aqui, olha. Ó, zona de fundo, um dojizinho, compra na máxima, stopzinho um pouco na mínima, quem pegou ficou ainda melhor posicionado. Agora, aqui nessa região também acho bem interessante. Tá? Se a gente joga isso lá para o gráfico diário, apesar de ser uma congestão aqui de range amplo, resistência mesmo para ele acionar um novo pivô de fato de continuação de tendência, aí só acima lá nos 42,70, que inclusive tem a seta verde aqui. Mas aqui embaixo ele já começa a dar uma sinalização de possibilidade de voltar, pelo menos testar essa região aqui de resistência dos 42,60. Então veja uma comprinha nessa região dos 38,80. O stop aqui
fica um pouco aqui abaixo, de 35,93, um stop de 7%. O ideal seria lá embaixo, 34,85, um stop de 10%. O primeiro alvo aqui, olha, 42,75, também dá 10%. É uma operação que, caso dê certo, eu levaria para o médio prazo, tá? Entraria pelo gráfico diário, se ela rompe aquele topo, eu conduziria essa posição. É claro que nessa região de resistência eu faria pelo menos uma saída parcial. Então faço uma saída parcial nos 42,87 e aguardo para ver se ela vai romper. Se romper, tento carregar o residual aí. Tá? Inclusive, se der nova oportunidade depois do rompimento com pullback, você pode até fazer uma adição de lote, se for o caso, enfim, para montar uma posição mais para longe ainda. Ok? Mas faria uma saída parcial aqui. É bem interessante o papel. Se a gente olha o RSI, olha, ele não fica por muito tempo abaixo da zona 50. A referência é 30, 50 que é o meio e 70. Só ajustar aqui. Então ele fica muito mais tempo acima dessa região 50, tá trabalhando acima dessa região. Vejo possibilidade de retomada do papel. Tá? Acho bem interessante banco mercantil. A BCB4 foi um papel que eu trouxe aqui para vocês. Inclusive a gente fez até o estudo, né? Olha, tem vendido aqui em 400, que foi nessa zona de suporte, junto no dia que a gente fez o estudo ali de RBR, né? Que RBR a gente teve que estopar, mas a BCB4 está andando. Entrou numa região de vazio gráfico, faz parte do setor financeiro, que a gente viu que o setor financeiro está bastante fraco também. Ela tentou fazer um repique aqui, né? Se recuperar para cima, só pullback mesmo de correção para voltar a cair. Perdeu e fechou abaixo da zona de suporte importante, que é a região dos 19,20. Possibilidade de alvo lá na região dos 16,80, tá? Que é uma zona de vazio gráfico também. Então, se a gente olha esse pivô de baixa que ela finalizou na sexta, é um pivô que sai aí alinhado com as médias. Vamos dar um zoom. É um pivô que sai aqui alinhado com as médias, né? O stopzinho fica aqui em cima, ou aqui, enfim, da onde ele está aqui embaixo, né? Aqui já andou, já passou um pouco do ponto, né? O pivô seria aqui, ele já está aqui embaixo. Aqui para vender, olha, o stop lá fica um stop de 7,40. Eu não acho um stop ruim, tá? Para esse contexto aqui, olhando que tem venda também pelo gráfico semanal, tanto diário quanto semanal, o que é melhor, dado que a gente tem dois tempos gráficos alinhados, o que aumenta as expectativas do ativo seguir a favor daquele movimento, seja de baixa ou de alta, né? Então ele perde toda essa estrutura aqui de alta, fazendo um pivô de baixa. Tem média móvel de 200 aqui na região dos 16,48, tem zona de suporte um pouco mais acima nos 16,90 e uma linha de tendência de alta aí de médio prazo, que passa basicamente na mesma região que a média móvel de 200 e que a zona de suporte aqui dos 16,80. Então acho bem provável que ela se desenvolva para a movimentação ali para aquela região, tá? Bem bonito o gráfico semanal, olha, um pivô alinhado no gráfico semanal próximo das médias. Um stop no semanal você pode colocar na máxima dessa barra, venda aqui na mínima, né? E o alvo aqui para baixo. Claro que no meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial também em ABCB4, mas acho bem interessante o papel, tá? Bem interessante mesmo. Alos 3. Essa aqui foi o que eu falei, ó. Essa aqui, a gente comentou desse papel antes do recesso, né? Antes dessa programação do recesso de final de ano. Não vejo mais venda, tá? Não, nem no diário, nem no semanal, mas só para comentar com vocês para a gente reestruturar essa análise que ainda segue em andamento, tá? Caso alguém tenha pegado, não tem motivos para sair. Pelo diário tem venda? Pelo diário tem venda, que é venda de correção. Ele vem até a média móvel de 9, bate na média móvel de 9, perdeu a mínima aqui, se tem uma venda. Eu não vendo em contexto assim, dado que o gráfico semanal está muito afastado da média móvel de 9. Então eu não gosto, prefiro ficar de fora, tá? Mas tem alvo lá embaixo, tá andando. A gente comentou de venda no papel. Aqui em cima, né, olha, no pivô por aqui, olha. O alvo lá embaixo, também região de vazio gráfico, o alvo lá nos 14,21. Tá? Só não vejo mais venda no momento. Agora, um ativo que eu já comentei com vocês o contexto, que eu acho interessante, é ETHE11.
tá o ETF de cripto da Ethereum. Para quem não gosta do ativo real, o que eu não vejo muito sentido nisso, mas enfim, não é esse o caso aqui. Não compro cripto, não gosto de cripto, tô só na bolsa, beleza. ETH11 é um ativo que eu acho interessante, porém vale o adendo. Não é pensando para curto prazo isso aqui. Pensando aí para no prazo de 3 a 6 meses, tá? De 3 a 6 meses. É uma posição que eu montaria aí pensando, enfim, para 2025. Mas acho interessante esse ETF, ETH11, não por conta do ETF em si, mas por conta do que eu vejo ali da assimetria no token do ativo real, que é Ethereum. Tá? Então acho bastante interessante e, para facilitar a análise, tem contexto gráfico também de compra. Né? Ela faz um movimento de alta, rompe congestão em topo, então esse ponto de resistência que era os 60 reais, ele passa a ser um suporte. Então tem um rompimento, tem o reteste, tem uma compra aqui nessa região de 65 ao 68, porque provavelmente na semana que vem ele abra com um gap, né? Tem que ver o tamanho desse gap, mas é um ativo que eu montaria a posição sem stop, pensando para o médio prazo. Colocaria um stop de segurança? Colocaria um stop de segurança. Colocaria um stop de segurança aqui embaixo, olha. 36. Ah, mas é um stop de 42%. Exatamente, é um stop de segurança. É uma posição que eu montaria aí para médio prazo. Para médio prazo. É só um stop de segurança mesmo. Mas acho bastante interessante, tá? Acho que tem grande chance dele buscar esse alvo aqui em cima, olha, no 119,80. Do preço atual até lá em cima, a gente tem aí 86%, tá? Tem 86% de upside. Lembrando, considerando a análise do ativo real e não do ETF em si, tá? Mas acho bastante interessante ETH11. Só pra gente ver, tem o RSI apontando para cima, MACD para cima, estocástica, enfim, eu não gosto de ficar olhando todos os indicadores, olho um só, depende do contexto, né? Prefiro evitar ficar olhando, mas já comentei isso em outro vídeo mais específico, acho bastante interessante ETH11, tá? CCRO3 não vejo venda, mas foi um ativo também comentado antes do recesso do final de ano. Olha, quem pegou se deu bem. A gente comentou de venda aqui em cima, nos 11,20, né? O alvo aqui embaixo, 9,41, CCRO3, papel totalmente lateral. Perdeu essa base de suporte aqui dos 11,20, que estava sustentando toda essa última movimentação aqui de tentativa de se segurar. Ele perdeu essa região aqui, olha, deu uma oportunidade de venda para tentar trazer até aqui embaixo. Se a gente olha isso lá pelo gráfico diário, colocar aqui as médias, a gente comentou de venda aqui, olha. Tanto de pivô quanto de correção aqui em cima, na 9, né, olha. Vem, se estica das médias, rompe fundo, volta, faz o pullback, testa antigo ponto de suporte como resistência, alinhado na média móvel de 20 ainda descendente, né? Dá para chamar de ponto contínuo de venda. Perdeu a mínima, você tem uma venda, stop na máxima. Tá se desenrolando bem. Novamente, mesmo contexto de ALOS 3. Tem venda técnica aqui no diário? Tem, você poderia vender aqui de correção com stopzinho aqui em cima. Eu não vejo sentido, tá? Eu não faria isso. Porque o gráfico semanal está bastante esticado. Não tem correção no semanal, olha lá, muito longe da 9. Tá com cara de direto? Tá com cara de direto. Mas eu não vendo aí o diário nessas condições, tá? Não gosto. Outro, olha, Semin 3, a gente comentou de possibilidade de retomada do papel de alta. Pelo contrário, ele falhou o pivô de alta, frustrou, deixou um topo mais baixo que os topos anteriores e veio para perder fundo. Então, ele acaba de alterar a tendência e estrutura de alta, que é a movimentação com topos e fundos ascendentes, né? E quebra essa estrutura, faz uma movimentação de baixo, tenta recuperar. A primeira demonstração de perda de força é esse topo descendente. Quando ela vem para testar esse fundo, ela perde. Então ela faz aqui uma estrutura diferente da anterior, né? E aí tenta se recuperar, mais uma deixa, topo descendente, vem para perder fundo. O alvo para Semin 3 é aqui embaixo. O alvo é aqui embaixo, 4,25, 4,30. Complicou a venda aqui, né? No diário já foi a venda, olha, no semanal tá bem bonito. Eu só
Complica vender aqui porque eu não tenho um ponto de stop adequado, né? Vou vender aqui com um stop na máxima aqui, não gosto, tá? Prefiro ver se aparece mais uma correção, mas olha, o melhor ponto de venda foi aqui. Aí você tem um stopzinho aqui, ó, e aí vai embora. Que ele vem, ele rompe esse fundo com todas as médias próximas, ele faz a correção de um candle, olha, dois, né, na verdade, ó, dois. Perdeu a mínima venda, stopzinho aqui na máxima e foi embora. Agora não vejo mais possibilidade de venda porque está no meio do caminho. Mas é um ativo para continuar se acompanhando. Caso ele faça uma movimentação aqui para cima ou dê uma enroscada aqui para baixo, essas médias se aproximem aqui, olha. Aí você tem mais uma venda aqui de correção. Mas, caso já tenha alguém posicionado, o alvo é aqui embaixo, ó, 4,30. Bastante pressão vendedora no papel na sexta-feira. TAI 11, também não vejo mais nada para fazer, mas foi um papel que eu trouxe para vocês aqui antes da programação de recesso. Tô lembrando para vocês saberem quais foram os ativos que a gente trouxe antes, que eu comentei e que já estão no meio do andamento. No meio do andamento? No meio, em andamento na análise, né? Já não tem mais ponto. Olha, TAI 11, setor elétrico, como eu disse, é um setor que apanhou bastante também. Pivô de baixa, ele quebra toda essa estrutura. A gente comentou de venda aqui, né? Olha, quando ele perdesse essa região, onde que deu a oportunidade de correção? Olha, às vezes é complicado, pessoal, porque é a correção de um candle, então tem que ficar atento. Ontem eu mostrei um exemplo de venda em RADL, que pagou 10%, né? E foi o mesmo cenário, foi um candle de correção, então às vezes passa batido. Eu digo porque às vezes até você passa batido, né? Você está olhando ali, você não vê que a correção é de um candle só, enfim, não presta muita atenção e vai embora. Mas olha, essa barra aqui, ó, ele vem, faz uma barra de ignição que quebra a expectativa de lateralização para uma movimentação de baixo e faz uma correção. Olha, você vai vender aqui embaixo? É óbvio que não, né? Ó, duas, dois candles, essas duas barras brancas. Voltou para testar esse ponto de suporte, que passa a ser resistência, e média móvel de 9, média móvel de 20 descendentes. Sem contar que tem média móvel de 50 e média móvel de 200 ainda. Então é um combo, né? Não é muito raro a gente ver isso. Perdeu a mínima, você tem uma venda, stop na máxima. Melhor ponto de venda. Depois ele deu mais uma aqui, ó. Venda, stop na máxima, pancadão para baixo. O alvo é aqui, ó. Essa LTA de médio prazo. Fica aqui, ó, região dos 31,65. Não vejo mais nada para fazer, mas foi mais um ativo que eu trouxe para vocês antes do recesso, né, que a gente comentou que daria para utilizar aqui essa região de alvo, dado que é tanto linha de tendência de alta, também confluência com média móvel de 200, beirando ali a região dos 31,20. Tá? Só para efeito de comparação, outro ativo que a gente fez antes, que a gente montou posição, foi CPFE3. Eu comentei ontem de alguns ativos e acabei esquecendo de CPFE3. Agora, analisando hoje cedo aqui os papéis, eu lembrei que tinha esse também. Então tem esse aqui também, né? Olha, tá com 3,16 de ganho. Venda aqui, mesmo contexto, só que uma lateralização maior. Alinhado com as médias, olha. Alinhado aqui com essas médias. A venda foi. Eu não lembro o momento exato, ó, mas foi por aqui, tá? Por aqui, olha. Tem uma outra linha marcada aqui, tá ruim para enxergar. Que ele faz essa movimentação, perde fundo, volta para fazer uma movimentação de alta, mesma coisa. Ó. Correção basicamente de uma barra, olha, uma barra branca. Se ele perde a mínima, eu tenho uma venda, meu stop fica aqui em cima. É o melhor dos mundos, que eu tenho um stop protegido pela 9, pela 20, pela 50, pela 200 e por todo esse ponto de resistência aqui anterior, olha. Então fica um stop muito bem protegido e aí ele vem embora. Outro ponto que deu para vender aqui também, olha. A mínima dessa barra. Apesar de ser uma barra compradora, ela está dentro de um contexto totalmente de venda. Então perdeu a mínima venda, stopzinho aqui na máxima, stop também muito bem localizado e está indo embora. O alvo seria trazer para essa outra estrutura de suporte aqui embaixo, que já está quase se aproximando. Né? Já está quase se aproximando. Está com 3,16. E ainda acho que se não se segurar nessa região, olha. Outra zona que deve buscar é aqui. 29,47. Agora só deixa eu dar uma clareada nisso aqui, porque tá me dando dor de cabeça de ver o gráfico todo rabiscado assim, meu Deus. Às vezes você vai rabiscando e esqueço de ajustar.
Me dá aflição. Pronto, agora sim. Isso aqui foi só para efeito comparativo. Outro que eu trouxe para vocês, e esse aqui eu mostrei até no Instagram na época, olha, Fleury. Também não vejo venda, também não vejo compra, mas para comentar o contexto técnico com vocês. Comentei de venda aqui, olha. Ó, ela perde toda essa região de suporte, só para contextualizar. E agora o mel aqui, né? Ó. Aqui deu venda tanto de pivô aqui, com stop aqui. Deu uma vendinha aqui também, olha, mas confesso que essa aqui eu tenho dificuldade para conseguir olhar aqui depois que aconteceu é fácil, né? Mas quando tá aqui só no preço é mais complicado. Então essas aqui muito cuido eu tenho um pouco de dificuldade. Essa aqui provavelmente eu não teria pegado, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês. Não essa aqui, olhando agora, mas pegaria no pivô. E depois ele dá outra oportunidade. Ele volta, ele dá uma enroscada aqui, volta para cá, testa esse antigo ponto de suporte como resistência. Olha a barra de venda que ele deixa aqui, olha. Olha a barra de venda. Venda, o stopzinho aqui em cima, para tentar trazer até aqui, ó. E a outra possibilidade teria sido o pivô aqui, né? Se a gente joga isso lá para o semanal, ó, seria a correção curta no semanal, ó. Correção, bateu aqui, depois bateu de novo, olha, e veio embora. Também 11,90. Bateu outra próxima zona de suporte lá embaixo, né? Basicamente mesmo contexto ali de CPFE3, né, de estrutura. Você busca uma operação próxima de uma estrutura para tentar carregar até a outra. E aí dentro disso você precisa de gatilhos de compra, gatilhos de saída, enfim, uma maneira de entrar e não só vender porque chegou numa região, né? Então eu uso basicamente essa questão de correção, de pivô, mas Fleury também foi bastante. Andou bastante, né? Enfim, eu poderia trazer outros ativos Viva 3, que foi, mas vai ficar muito, já tá ficando muito longo o vídeo. Asa 3, mesma situação, não vejo venda, não vejo compra, bateu o nosso objetivo que era voltar para cá, olha, nos 30 e 50, não tinha seta verde, vem muito esticado da 9, deu um pancadão para baixo, sofrendo pra caramba, só que eu já não vejo mais venda e também não vejo compra. Pelo diário daria venda? Pelo diário daria venda de correção. Mas com o semanal esticado da 9 eu não vou fazer nada. Tá? Não vou fazer nada. Melhor ponto de venda foi aqui em cima. Essa barra. Stopzinho na máxima. Entrada na mínima. Ai, tá tudo largado aqui, né? E depois vai embora. Tá? Mas também não vejo nada. Olha lá o semanal totalmente esticado. Queria ver um repique, tá? Eu não vendo aí nem que a vaca tussa. Outro que eu trouxe para vocês, olha, Honey 3. Esse aqui eu trouxe bem antes do recesso ainda, olha. Canalzinho de baixo. Bandeira de baixa aqui, rompendo uma congestão maior e aí vem embora, né? Média móvel de 20, de 50 aqui, conduzindo essa operação. E está tão fraca que ela não se segurou nem na zona de suporte, que é uma região importante. Aqui embaixo, não segurou na 200, não segurou com 6,57, perdeu, entrou numa região de vazio gráfico. O próximo alvo para Honey 3, 5,53. Só não vejo venda agora. Só para comentar com vocês outro contexto que eu trouxe para vocês. Honey 3, ó. Bem bonito. E Pose 3. Espero que alguém tenha pegado. Esse aqui pegaram, né? Esse aqui eu recebi algumas mensagens de alguma galera que pegou. Pose 3 aqui, olha. Aqui em cima, venda de correção também, pessoal. Tudo que eu comentei durante o vídeo todo, olha, mais um contexto, pose 3. Para tentar trazer até aqui embaixo, que era essa linha de tendência de alta de médio prazo, que tem a seta verde aqui, né? Olha, ele bateu certinho, ó, 4,80. Essa linha de tendência aí de longo prazo, vem lá de 2015. Deu vendo o que? De correção. Melhor ponto, porque olha, eu tirei a outra linha de cima aqui para não ficar muita coisa, mas ele rompe essa linha de suporte aqui desse triângulo maior e meio que faz um pullback aqui, né? Então ele rompe, volta a testar o que era resistência como um suporte, ele não chega a testar, mas eu considero região. E não só isso, mas também média móvel de 20. Isso é gráfico semanal, tá? Média móvel de 20 continua descendente pelo setup de correção até a 9. Aqui não daria certo, né? Porque a 9 vira um pouco para cima, então desarma o gatilho. Só que ele vem na 20, então é o setup de ponto contínuo. A 20 continua descendente, né? Eu estou procurando uma venda. Perdeu a mínima aqui. Venda, stop na máxima, que foi o que eu comentei com vocês. Para tentar trazer até aqui embaixo, né? Então era aí o stop. Deixa eu fazer daqui. Mais ou menos de 11, tanto que era um gráfico semanal, para carregar até aqui embaixo, olha, deu aí 20%. Então também bonito o trade, se a gente olha pelo gráfico diário,
belíssimo desenrolar da operação, foi aqui em cima a venda, né? Olha. Depois deu mais uma aqui, deu mais uma aqui, e aí vem embora. Tá? A gente poderia ver outra aqui, olha, Viva 3, que eu também comentei com vocês. Eu comentei aqui em cima. Olha aqui, na onde deu a venda aqui, ó. Venda, stop. Ou, eu não lembro agora qual ativo que eu comentei ontem com vocês, que dá para vender assim, olha que é um contexto um pouco mais arriscado, porque tem zona de suporte aqui, mas ela vem em correção, ó, na 9, na 20, perdeu mínima venda. Aqui já teria dado uma venda, ó, mínima, venda, o stopzinho aqui. Tomou um susto, mas não estopou, o stop estava aqui em cima, depois entregou o movimento, e mais que o movimento, né, entregou tudo, porque o papel caiu aí 15%, né? E perdendo zona de suporte importantíssima. Perdendo zona de suporte importantíssima. Próxima zona de suporte para o papel, região dos 13,65 aos 12,30. Bem fraco o papel também. Beleza? Então vou ficando por aqui para não deixar o vídeo muito longo. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Bons trades para todos e até a próxima.